Está começando o podcast do Bob Lester. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos começando mais um Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero apresentar o meu colega de bancada nesse podcast, meu querido amigo André Amazonas. Ele é turismólogo, videomaker e jornalista fotográfico e dos bons, hein? Opa! Bob, que honra estar aqui ao seu lado nesse programa e principalmente com o nosso convidado especial. O nosso convidado tá aqui. Vou apresentar agora o nosso convidado e eu vou ter que ler aqui porque a ficha é longa, meu amigo. O nosso convidado de hoje é Fernando Fontes Vieira, carinhosamente conhecido como Fernandão. Médico veterinário de formação, extensionista rural, prestou assistência técnica a todo o estado do Amazonas pela Emater. Chegou no Amazonas em 1980. Em 1992, foi diretor técnico da FUCADA. Foi também subsecretário estadual de Agricultura. Atuou como secretário municipal de Agricultura em Presidente Figueiredo, se destacando no cargo, e logo depois foi aclamado pelo povo de Presidente Figueiredo para se tornar prefeito do município pela primeira vez, assumindo o cargo de 1996 a 2000. Retornou ao cargo de prefeito de Figueiredo novamente em 2005 para um segundo mandato e foi reconduzido pelo povo ao terceiro mandato. Fernandão se destacou durante a sua administração na produção e no abastecimento, sendo Presidente Figueiredo, na sua época, o maior produtor a abastecer as feiras de Manaus. Na área de turismo, Presidente Figueiredo também se desenvolveu e teve vários programas e incentivos como torneios de pesca, turismo rural, capacitação dos profissionais do setor turístico. Fernando Vieira, durante a sua administração, também construiu o Monumento do Índio na Cachoeira do Urubuí, com reconhecimento internacional. Todo mundo que vai em Presidente Figueiredo tem que tirar uma foto ali no Índio. Na educação, durante sua administração, foi premiado 3 vezes com a melhor merenda escolar do Brasil. E com sua força e prestígio político conseguiu trazer o IFAM e a UEA. Trouxe também o INSS, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Sesc. Tirou o município de Presidente Figueiredo da penúltima colocação para o primeiro lugar no IDEB. Na assistência social, foi o primeiro prefeito a implantar seu próprio projeto social, o CMAJ. E com ele, foi ganhador do prêmio Unicef por 2 vezes. Esse projeto tinha como atividades o reforço escolar, aula de karatê, capoeira, escola de música com diversas modalidades instrumentais, além de curso de teatro, dança e computação. Na saúde, o desempenho foi tão bom que o município de Presidente Figueiredo, durante sua administração, recebia pacientes até de outros estados. Oferecia várias especialidades médicas como ortopedista, endocrinologista, pediatra, oftalmologista, ginecologista, obstetra, cardiologista, acupunturista e cirurgião plástico. Imagina só. Cirurgião plástico. Instituiu 2 equipes médicas, uma para BR-174 e outra para Balbina. Os especialistas também atendiam nas unidades básicas, além dos médicos da família. Na habitação, Fernandão implantou os projetos habitacionais do Galo da Serra 1 e Galo da Serra 2, diminuindo o déficit de moradia em Presidente Figueiredo. Este é Fernando Vieira, o Fernandão, que é o nosso convidado desta edição aqui do Bobcast. Seja bem-vindo, Fernandão. Prazer é todo meu, Bob. Você que é uma figura que a gente gosta muito e preza, um dos maiores comunicadores que eu conheço aqui nesse estado, junto desse jovem turismólogo, aluno do Fred Cruz, parceiro, amigo. Saudoso Fred Cruz. Que a gente tem um orgulho imenso de ser amigo dele e ter nos ajudado, muito, André? Muito. Então eu acho que aqui eu estou entre amigos, é aqui ao lado um parceiro que
amigo e parceiro também do pai do Andrezinho, a gente Nosso já Igor. o Igor, e eu fico muito em casa aqui, pode ter certeza que eu me sinto em casa junto com vocês, até porque vocês conhecem a nossa história, inclusive participaram dela. Isso, exatamente. Isso quando eu me refiro a Presidente Figueiredo, obviamente. Fernando, todo mundo tem uma história, né? Eu queria que você começasse contando pra gente um pouco da tua história, onde foi que você nasceu, o que você lembra dessa época, dos teus pais, infância, adolescência. E na realidade, minha história é um pouco longa, né? Fica à vontade. Eu nasci em Aracaju, minha mãe é de lá, meu pai é do norte da Bahia, e depois nós voltamos para Bahia, para o sul da Bahia, eu era ainda muito pequeno, e de lá, em função de, na época de 70, o sul da Bahia, as pessoas tiveram uma chamada do governo brasileiro para abrir fazendas no sul do Pará, e aquilo fascinou meu pai. Ele vendeu tudo que tinha no sul da Bahia. Eu acho que foi uma loucura que ele fez na época, mas na realidade ele viveu o sonho dele. Foi para o Pará e lá eu fui com toda a família. Lá eu fiz minha faculdade na Universidade Federal, que antigamente era a Escola Rural do Pará, que era a antiga FUCAP. Era Faculdade de Ciência Agrária do Pará. Me formei lá. De lá eu vim para o Amazonas. Vim para o Amazonas, fiz um concurso, um teste na Emater e passei e comecei a trabalhar na Emater. Nesse trabalho de extensionista rural, fiz meu curso de especialização em extensão rural e minha área escolhida, por coincidência, foi do quilômetro zero da 319, aliás, da 174, até a reserva indígena. Naquele tempo, Figueiredo ainda não era município, aquela área pertencia ao Novo Airão. E ali começou minha trajetória a conhecer pessoas. E como eu gosto, todo extensionista, a primeira coisa que tem é gostar de gente. Você não consegue ser extensionista se não gostar de gente. E essa aproximação com as pessoas, essa minha facilidade de lidar com pessoas, talvez mudou meu percurso de vida. De repente eu virei, a minha política virou também uma política partidária, que antes a minha política era da extensão rural de produção. De repente houve esse percurso, mudança de percurso na nossa vida, e houve um chamado na época do ex-prefeito de Figueiredo, na época era o Paulo Martins, e comecei a trabalhar lá como secretário de agricultura dele. Depois ele convidou o Romero Mendonça para ser candidato dele. Naquele tempo não tinha reeleição. Elegeu o Romero e eu já era secretário na época. O Romero me convidou de novo para ser secretário de agricultura do seu governo. E depois disso, não tinha reeleição, ele me lançou candidato e eu virei prefeito de Presidente Figueiredo. Pela primeira vez. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, Fernando. Na prática, o que é o trabalho do extensionista rural? O extensionista rural é a ligação da pesquisa, a extensão da pesquisa para o produtor. E quem faz esse link é o extensionista rural. Pega o que o pesquisador da Embrapa pesquisou na área de agricultura e leva para o produtor rural. Então, o extensionista é isso, ele é esse elo de levar tecnologia para o campo. Leva a ciência para a pessoa que não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento, então é um negócio interessante. Eu acho que isso foi a função. O estado do Amazonas foi muito agraciado com isso na sua produção. E a extensão rural levava isso aí, levava conhecimento para as pessoas. Você tem ideia, quando eu cheguei no Amazonas como extensionista, e eu houve uma reunião com o governo do estado na época, era o Lindoso, e o secretário de Agricultura era o irmão dele, e ele fez um chamado para os extensionistas aumentar a produção do estado, duplicar na época, que achava muito pequeno, e eu questionei ele como é que a gente ia ensinar as pessoas a produzirem na Amazônia, e a maioria das pessoas que a gente dava assistência não tinha ido para a escola. E aí começou a nossa luta. E aí eu fui até questionado na época, mas como eu tinha um trabalho forte com os produtores, trabalho mesmo de educação, de orientação, um trabalho pé no chão, fazendo com que as pessoas entendessem que era preciso desenvolver a Amazônia, mas com conhecimento. Eu sempre defendi que se você não tiver conhecimento, não mexa na Amazônia, porque senão você vai destruir o que a natureza fez.
E aí eu acho que essa função do extensionista é uma função educadora, é uma função de levar conhecimento, é uma função de levar esperanças às pessoas que moram na área rural. O extensionista tem uma função imensurável na produção no interior do Amazonas. Existe até hoje essa profissão? Existe, sim. Ou mudou de nome? Mudou agora, não é mais Emater, agora é IDAM. Só que hoje a gente fazia extensão com as pessoas. Hoje com a tecnologia, hoje a extensão hoje está muito voltada para os computadores, né? E não tem aquele contato direto como a gente tinha na época que a gente fazia reuniões, porque o homem que mora no campo, na visão do extensionista, quando chegava ali, não era primeiro só olhar a produção. Ali existe uma família, e a família tem problemas. Então, tem pessoas que iam com a gente que nessa área social para orientar as famílias na questão de higiene, do relacionamento, da saúde. Então, tudo isso era importante. Então, a extensão foi importantíssima para o desenvolvimento da área rural da Amazônia. E tu disseste que tu tinha um trecho que você cobria, né? Ali na BR-174. Quando eu comecei, eu dava assistência à Associação dos Pecuaristas do Amazonas. E essa associação tinha no estado todo. E eu era responsável para atender todo pecuarista que tivesse a necessidade de um veterinário, eu tinha que ir. E com isso eu conheci quase todo o interior do Amazonas trabalhando. Não fui para o interior para festa, eu ia trabalhar mesmo e andei nessa Amazônia de norte, sul, leste e oeste e conheço a fundo ela nesse segmento. E aí você, como contou ainda há pouco pra gente, recebeu um convite para ser secretário de Agricultura em Presidente Figueiredo. E isso, assim começou o teu relacionamento com o Presidente Figueiredo. Nessa época, Fernando... O relacionamento político-partidário, político-partidário. Mas o relacionamento entre pessoas, do convívio com as pessoas, eu comecei em 1980. Mas, na verdade, eu acompanhei o senhor várias vezes pelo Amazonas e em outros estados. Eu pude perceber que não foi só em Figueiredo que o senhor fez esse trabalho, foi no Amazonas todo, não é? Porque, como eu te falo, eu fui contratado para atender a Associação dos Pecuaristas do Amazonas. Então, eu era chamado para ir para... Tinha dias que eu chegava de uma viagem, eu fui para a Boca do Acre, a minha primeira viagem como extensionista pela Associação dos Pecuaristas, eu fui para a Boca do Acre, pegava um avião aqui e ia para Rio Branco. De Rio Branco pegava um táxi aéreo e ia para Boca do Acre. Cheguei em Boca do Acre, você vê, olha o meu teste na Amazônia. Cheguei em Boca do Acre, no auge da febre negra. Eu passei ali em frente do hospital, e o rapaz que estava me levando, muita gente no hospital, mas o que está acontecendo? Não, a febre negra está matando muita gente aqui. Eu já fiquei arrepiado com aquilo. Terminei o meu serviço que fui fazer uns projetos para Sudão lá. Peguei outro avião, fui para Lábrea fazer outros projetos. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha visto aquilo. E você sabe que naquela época o Amazonas, todas as pessoas que sofriam de lepra tinham que ir para Lábrea. E lá tinha um leprosário. E eu nunca tinha visto, eu só tinha visto lepra nos filmes de cowboy, que a gente via as pessoas isoladas, né? Ainda mais quando se falava no Império Romano, né? Que as pessoas eram isoladas. E aquilo ali eu fiquei aterrorizado, que eu não tinha visto tantas pessoas com aquela enfermidade. E fiz meu trabalho, aí agora vamos para o Humaitá. Aí fui numa Toyota, na Transamazônica, faltando 30 quilômetros para chegar em Humaitá, a Toyota quebrou. E aí nós deixamos na fazenda de um mineiro, o seu Zé, que tinha um plantio de milho, a gente comeu muito milho assado. E eu fui a pé para o Humaitá, porque não passava ninguém, nem ele tinha carro. E interessante, ele tinha 6 filhos, 3 deles sofrendo de malária, um negócio terrível, sabe? E lá eu cheguei em Humaitá, pegamos um carro do escritório da Emater em Humaitá e voltamos para a fazenda desse mineiro para levar os filhos dele para fazer o tratamento de malária em Humaitá. Quer dizer, olha como a Amazônia é complexa. E isso era uma função nossa como extensionista, né? Eu digo isso, eu faço porque eu caminhando com ele em várias fazendas e lugares muito distantes mesmo.
E tinha assim os funcionários da fazenda, eu não sei como é que se dá o nome, né? Mas a vaca deitada no chão e o peão lá, o trabalhador olhando. É o Fernando que tá vindo ali? Fernandão, vem aqui me ajudar! Sem nunca ter contato com ele. Ele reconheceu o trabalho já de muito Anos tempo, depois, de né? anos. É verdade, isso aí. Lembra naquele dia que a gente foi na fazenda? Nós fomos em E o senhor deu Antares. toda a assistência e tal. Depois nós fomos. Exatamente. E esse que ele fala, inclusive, foi em outro estado. Exatamente. Foi o estado de Roraima. É. Que chegamos lá e os peões me conheciam. Ele tava um problema de um parto de uma vaca, uma distorcia fetal, e o feto já estava morto e aquele negócio todo. Mas interessante o André falar nessa questão. Eu trabalhei também como extensionista, mas saindo do Amazonas para o Amapá. Eu conheci o projeto Jari, daquele milionário americano, do Ludwig, né? Uhum. Trabalhei lá fazendo inseminação de gado. Trabalhei em Roraima, trabalhei em Rondônia e no Acre. Tudo isso como extensionista. E tudo, minha origem aqui no Amazonas. Então eu conheço isso a fundo, tenho muitos amigos meus. É impressionante. Por exemplo, eu posso falar, vou revelar aqui. A gente numa reunião, aí tava lá o prefeito de Itacoatiara sentado, aí olhou assim, Fernandão levantou, lembra de mim não? Você ajudou a minha família. Rapaz, isso é impressionante, olha, sinceramente. Esse trabalho que o Fernando tem em cuidar de forma profissional, com zelo, é muito marcante para quem está caminhando nas comunidades, na zona rural. É o contato, né, que tu disseste, né? Tu não vieste pra festa aqui no Amazonas, veio pra trabalhar. E nós somos seres humanos, rapaz. Esse negócio do mundo virtual ainda vai matar a humanidade. Nós somos humanos, a gente gosta Distanciando as pessoas. Distanciando né? as pessoas, tornando as pessoas inimigas umas das outras, discutindo problemas banais. Quantas pessoas, crianças passando fome nesse Brasil e a gente discutindo besteira, a cor do sapato do vizinho, quer dizer, não tem lógica. Eu acho que o ser humano está perdendo sua essência. Mas a vida é assim e eu tenho certeza que um dia o mundo vai reciclar e vai voltar de novo os seres humanos gostar de gente. A pandemia, eu acho que a pandemia da Covid, ela veio para dar uma resetada nisso daí. Algumas pessoas acordaram depois disso. Deu um alerta. Eu tenho que ser mais presente, eu tenho que cuidar mais da minha família. Exatamente. Né? Eu acho que a pandemia da Covid, ela trouxe um pouco disso daí. De certeza, a Covid já é uma resposta do ambiente, do convívio das pessoas, para que eles possam refletir que o mundo não é só as questões materiais. Nós somos seres humanos, a gente não pode perder nossa essência. E a essência dos seres humanos é justamente essa questão do contato, do calor, da risada, de gostar do André, de botar apelido nele de baixinho e de a gente conviver nesse ambiente, né? De cuidar dos nossos filhos, não deixar que a tecnologia ou que um robô tome conta da criação dos nossos filhos. Eu acho que a gente vai reciclar e vai começar a repensar a vida dos seres humanos. E o extensionista ensina isso na sua essência, né? Que antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. É incrível, né, Fernando, como se fala muito de preservação ambiental. As pessoas se preocupam muito com a preservação da Amazônia, muitas vezes em detrimento digamos assim, a saúde e o bem-estar do povo que vive ali dentro da floresta, né? Quando se deveria pensar em uma maneira de fazer isso equilibrado, equalizado. Muito se fala em manter a árvore em pé, mas pouco se vê realmente de apoio e incentivo para o homem que está ali dentro, mantendo essa árvore em pé. A árvore continua em pé e ele cai. É interessante que a árvore fique em pé, mas é mais interessante ainda cuidar daquele que cuida da árvore. Eu acho que essa é o grande mérito da Amazônia. Eu acho que a Amazônia tem ensinado ao longo da vida das pessoas que ela é importante, né, para o dia a dia de todos os seres humanos. Ela está ensinando isso, a natureza amazônica. Infelizmente, tem muito discurso em função disso, mas na prática a gente vê que as pessoas que vivem na Amazônia são extremamente esquecidas. Só para você ter ideia,
A Coreia tem mais visita para a Coreia do mundo, das pessoas que fazem visita no mundo, do que a Amazônia. Então, as pessoas se preocupam com a Amazônia? Eu acho que não. Elas fazem poesia sobre a Amazônia. E a gente que vive na Amazônia sente isso. Eu me lembro que eu li um livro de Euclides da Cunha, falando sobre os sertões da Amazônia, e ele, naquela época, 2 séculos atrás, ele dizia o seguinte: o homem que vive na Amazônia, ele se referia ao trabalhador na época da seringueira, é o único ser humano do mundo que trabalha para ficar pobre. E continua desse jeito. Né? Você vê os bolsões de pobreza no interior da Amazônia, é brincadeira. Você vê hoje a saúde do povo da Amazônia, tem dados estatísticos iguais a países pobres da África. Isso é um absurdo. É um absurdo. E eu acho que a Amazônia é um prestador de serviço para o mundo, e o mundo precisa enxergar isso. Mas antes do mundo enxergar isso, o homem, o governo que vive, não é só o estado do Amazonas, mas a Amazônia como um todo, tem que mostrar para o mundo a nossa importância. Não adianta a gente ficar com aquele discursozinho fácil que o cara desmatou lá e a gente não pode desmatar aqui. Acabou esse discurso. Eu acho que a gente não tem que ter mais discurso do desmatamento. A gente tem que trabalhar a floresta para ganhar dinheiro com ela, sim. Né? Até porque o senhor, há muito tempo atrás, criou um programa de mecanização agrícola onde áreas que já foram desmatadas eram potencializadas. Aquilo há muito tempo, sem mesmo o governo do estado do Amazonas ter um programa de mecanização como o senhor criou em Presidente Figueiredo. Exatamente. Isso aí, inclusive, são áreas que já foram antropizadas, já foi desmatado, e a gente aproveita para trocar solo de vegetal. Um vegetal que não é produtivo por outro produtivo. E a Amazônia precisa ter essa agricultura. A agricultura da Amazônia não pode ser a mesma agricultura do Paraná. A nossa agricultura é de floresta, isso que as pessoas têm que entender. Na hora que você planta um pé de cacau, você está fazendo agricultura de primeira linha e está plantando uma árvore que vai prestar serviço para a humanidade. Você está substituindo uma planta que não serve para nada, só para captar carbono, e botando uma que vai captar mais carbono e produzir para dar riqueza às pessoas. Por exemplo, o açaí, os oleaginosos. Se você vê hoje o pau-rosa, por exemplo, agricultura de floresta. E a floresta você pode consorciar com gramíneas e pode criar animais. É preciso ter esse entendimento, que tem jeito sim. Pra você ter uma ideia, nós temos uma bacia hidrográfica imensa, e agora é que a gente está atentando para a produção de proteína em áreas de água, em ambientes aquáticos. Agora, a gente não sabe pouca coisa, por exemplo, de reprodução de peixe. E o pessoal lá fora já sabe, ainda está na frente da gente no pirarucu, os peixes ornamentais, tudo da nossa frente. Então a gente precisa fazer a nossa culpa. A gente vive na Amazônia, mas a gente não tem uma política específica para o homem que vive na Amazônia. O homem da Amazônia precisa estudar, o homem da Amazônia precisa ter saúde, as suas distâncias são quilométricas, e a gente sabe que as nossas vias de comunicação, de transporte, são os rios. E aí vai vir um problema sério no planeta, que as fontes de água estão reduzindo. Até quando esses rios vão dar passagem, né, para transportar pessoas? Então eu acho que a gente precisa urgentemente pensar na Amazônia de outra forma. Eu acho que tem jeito. A nossa sorte é que tudo que o homem faz contra a natureza, ele pode depois recuperar. Essa é a nossa sorte. A gente sabe que essa mudança climática existe e a gente é fruto dela. Se não houvesse uma mudança climática, a gente ainda era gelo. Foi com essa mudança climática que a gente surgiu, desenvolveu no planeta. Mas essa mudança climática normal está sendo antecipada em função das ações humanas, que é essa mudança antropogênica, o homem interferindo nisso. Se o homem sair dessa jogada e começar a pensar diferente, aquilo que era para acontecer em 100 anos vai acontecer em 1000. Então eu acho que a Amazônia tem isso. A Amazônia precisa parar para discutir essas questões, ouvir a ciência. Não vamos desenvolver a Amazônia sem ciência, meu Deus do céu. Na suposição.
no discurso fácil, né? Eu acho que isso ninguém vai chegar a ponto nenhum. Você já viveu os dois lados, né? Você como extensionista, como médico veterinário, você esteve de um lado e depois você esteve também como prefeito, já enxergando pelo lado político da situação. Ou seja, existem coisas que a gente às vezes critica e que a gente cobra e muitas vezes a gente não sabe até que ponto o poder público não faz, ou por falta de recurso, por falta de conhecimento, ou justamente por falta de vontade mesmo de querer fazer, de se importar com as pessoas. Você chegou aos dois lados. Quando você chegou a prefeito de Presidente Figueiredo, com essa imagem que você já teve da Amazônia, de tudo aquilo que você viveu, qual foi a impressão que você teve? Tipo assim, caramba, tem muita coisa que dá para fazer e não era feito por falta de vontade política, ou porque a nível de Brasil realmente as políticas voltadas principalmente para o homem da Amazônia, elas estão ainda capengando ainda? Eu acho que tem um problema sério no Brasil, e não é só aqui no Brasil. Nós somos carentes de homens públicos. Bons. Estadista mesmo, o Mandetta fala, estadista. Carente o Brasil, tá aí o Brasil, você não vê um homem público pensando no Brasil, nas pessoas, fazer disso aqui uma grande nação, um país imenso que tem tudo, o Brasil tem tudo. O Brasil, se quiser, alimenta o mundo, tem água, tem tudo isso. E a gente é carente disso. E a política deixou a arte de servir para virar negócio. E na hora que a política vira negócio, o homem sofre. Aumenta a pobreza. Se você vê as estatísticas do Brasil, a pobreza só aumenta. Então, o exemplo disso é o Bolsa Família. Se o Brasil tivesse crescendo e as pessoas tendo emprego e melhorando de vida, ele não ia atrás de Bolsa. Mas se você vê o Bolsa Família, é importante, mas todo ano aumenta e diz que o Brasil está melhorando, não está. Não está melhorando, porque está aumentando o nível de pobreza. E ninguém desenvolve região nenhuma com esses níveis que nós temos aqui no país. Então eu acho que o que falta no Brasil, falta também na Amazônia. Homens públicos que enxerguem a Amazônia de outra forma. Não enxerga a Amazônia como aquele olhar de sanguessuga, de tirar suas riquezas e levar e não distribuir. E essa que é o grande problema hoje na política brasileira. Todo mundo sabe somar, mas pouquíssimo sabem dividir. E o ser humano precisa disso. Eu acho que o dinheiro público tem que voltar para a origem. Aquilo que o Estado ou o município arrecada tem que voltar para o cidadão. Como? Educação, saúde, geração de trabalho, treinando mão de obra. Enfim, eu acho que é isso que carece, principalmente no nosso estado. Nosso estado tem municípios que tem um índice de desenvolvimento humano pior do que o Nordeste. Os 4 piores índices de desenvolvimento humano estão na Amazônia. E olha quanto é que é a receita do nosso estado. Mas fica só aqui em Manaus. Só aqui em Manaus. E o interior carece de muita coisa. O interior do Amazonas não é fácil administrar o interior do Amazonas. Apesar das riquezas que existem, elas estão lá. Mas na hora que você vê aquilo para transformar em produto, colocar na prateleira, prateleira e gerar emprego para as pessoas, não é fácil. Não é fácil. Fernando, eu estive há alguns dias atrás em Presidente Figueiredo e eu fiquei triste, porque é um aspecto de abandono, Presidente Figueiredo, desde o momento que a gente entra ali em Presidente Figueiredo. Eu estive ali na rodoviária, fui tomar um café ali com um amigo, ninguém, absolutamente ninguém ali nas lanchonetes. E ali próximo, existem comércios ali próximo da rodoviária, a gente olha, não tem ninguém dentro dos comércios também. Ou seja, assim, um abandono. Na tua opinião, como é que você descreveria hoje a situação econômica de Presidente Figueiredo? Olha, o Presidente Figueiredo tem uma sorte, que tem uma mineração. Se depender do governo municipal, de certeza a receita do município não pagaria um secretário. Porque a gente não vê uma ação do governo municipal para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para você ter ideia, Bob, quando nós deixamos o município Presidente Figueiredo como prefeito, e o André sabe disso,
nós éramos o primeiro município em visitação turística em Presidente Figueiredo. O primeiro. Eu lembro disso. Hoje nós somos o terceiro e longe do segundo. Se você for no Urubuí dia de domingo, é meia dúzia de gente. Os restaurantes praticamente todos fecharam. Eu estive no sábado à noite no Urubuí. Eu lembro que dia de sábado era difícil até você estacionar ali, todo mundo nos restaurantes e tudo. Só tinha um restaurante aberto num sábado à noite, por volta de 9 horas da noite, só tinha um restaurante aberto. Aí nós paramos, estava eu e um amigo, uma moça sentada lá na frente, parecia trabalhar lá, e aí nós perguntamos: ei, tá funcionando? Aí ela: hã? Tá funcionando? Ela disse: não sei. Aí ela gritou lá para dentro: tá funcionando? Aí alguém lá de dentro que disse: tá funcionando. Eu disse: rapaz, o negócio tá bom aqui, olha. É desse jeito. Eu acho que, se você ter uma ideia, com o nosso tempo, que o turismo de Presidente Figueiredo não era só o turismo que saía de Manaus para lá final de semana. O André sabe que nós tínhamos um pacote de turismo internacional, que foi o Fred que conseguiu com a empresa de Minas Gerais, que vinha jovens do mundo todo para Presidente Figueiredo. Nós fazíamos turismo internacional, inclusive. Nós tínhamos turismo de aventura, nós tínhamos torneio de pesca, nós tínhamos festivais folclóricos, nós tínhamos um geoparque, que eles não sabem nem o que é isso mais. Você tem uma ideia, se você perguntar quem é a secretária de turismo, você vai ver quem é. Ela não sabe onde fica o rio Atumã, irmão. Como é que vai desenvolver turismo? E você sabe que depois da mineração, o turismo e a agricultura na realidade, o grande, o forte da economia de Presidente Figueiredo. Se não fosse a mineração, eu não sei como estava vivendo o Presidente Figueiredo. E a gente vê o governo local não tem um programa de desenvolvimento para o município. Pra você ter uma ideia, o município de Presidente Figueiredo, que é um município turístico na Amazônia, a cidade é cheia de lixo, cheia de buraco, e não tem água. Não tem água. Se você não tem água na cidade, o hotel não funciona, a escola não funciona, o hospital não funciona, e as mães revoltadas, porque não conseguem fazer os seus... tomar seu banho, não consegue fazer os seus alimentos, enfim, aquilo que é necessário. Muito mais grave do que isso, Figueiredo possui água mineral, a segunda ou a primeira melhor água do mundo. Isso é fato, estudos científicos. Mas a água que chega na torneira com bichos, não tem tratamento. Um dia desse eu recebi um vídeo de moradores de um bairro com areia saindo da torneira, com vermes. É complicado, né, Fernando? Só isso que o André está falando é interessante. Figueiredo está inserido no maior lençol freático do estado do Amazonas, que é o Trombetas. O que acontece em Presidente Figueiredo? A água aflora do 95 até o 128, existe um afloramento de água mineral. Nós somos a água mais pura do planeta, água pura, porque ela sai do Planalto da Goiânia e o subsolo nosso é de rochas de arenito e vem filtrando isso e sai ali. Uma água mais pura. Nós não somos a melhor água do mundo porque nós perdemos um pouquinho em função do pH, que é um pouco ácido em função do nosso solo, para a água da terra do Papai Noel, a Lapônia. Então nós perdemos. E Presidente Figueiredo tem tudo isso, mas não tem água na torneira. Não é por falta d'água, a água existe, é por falta da captação. E como é que a captação está sendo feita, só para você ter ideia, o Presidente Figueiredo até isso está mudando assim o seu cenário visual. Hoje você chega em Presidente Figueiredo e pensa que você está no Agreste brasileiro, que é cheio de caminhão-pipa distribuindo água nas comunidades. A água que sai pura, que o André fala aqui, que é a água mais pura do planeta, quando sai daquela fonte, vai para um caminhão-pipa. Ninguém sabe o que é que tem dentro daquele reservatório do caminhão-pipa. E contamina a água. Você vê a incidência de doenças gastrointestinais nas crianças é altíssima. E de certeza, metade disso é água contaminada. E não tem interesse de furar poços profundos. Quando fura é poço de 30 metros. Poço de 30 metros não abastece cidade. Tem que ser poços profundos. Poços acima de 100, 150 metros. E está lá, o lençol está lá. Mas não existe interesse
de fazer isso. O interesse é alugar caminhão-pipa. Eu lembro que inauguramos, tu lembra aquela matéria que a gente inaugurou um centro de pesquisa da qualidade da água? De controle de qualidade de água. Controle. Eu lembro. Tu lembra que a gente foi lá e ficou... Eu lembro. E não tem mais, não tem um controle, não sabe o que tem na água hoje, que chega na O torneira. reservatório de água de Presidente Figueiredo ainda é do tempo do primeiro prefeito Mário Jorge. Hoje ele só serve para passar água, ele não reserva mais, não dá tempo. É um reservatório que foi programado para uma cidade de 10 mil pessoas, na época, já projetado. Hoje a cidade tem 3 vezes mais, obviamente que não vai aguentar abastecer. Então é um descaso. Como a gente está falando de turismo, uma cidade que pode ser uma instância hidromineral do estado do Amazonas, mas a população não tem água. E a cidade, antes de ser boa para o turista, tem que ser boa para quem vive nela. Com certeza. Né? E o que está acontecendo em Figueiredo, infelizmente, é isso. As pessoas estão com ódio, até às vezes com vergonha de dizer que moram em Presidente Figueiredo, em função de tanto lixo, em função de tanto descaso político. É uma covardia muito grande isso. É uma covardia grande. Agora, como defesa, a atual administração poderia alegar que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer. Isso já, inclusive, já estão dizendo, mas isso hoje em dia, em função da comunicação fácil, hoje tudo você tem. Tudo em tempo real? Em tempo real, dentro Portal da Transparência. Está aí no computador. O município Presidente Figueiredo, né, nessa gestão deles, vão arrecadar só de receita 1.300 bilhões. Milhões. 1.300 bilhões. Isso fora os convênios que a prefeitura... Emendas parlamentares, Emenda parlamentar. positivas, federal, estadual. Se você olhar, quando eu saí como prefeito, a nossa arrecadação era de 85, hoje é de 350, a população praticamente é a mesma. E tudo que eu fiz lá, Bob, você sabe, com exceção da frente da cidade, foi tudo com recurso próprio. Eu asfaltei toda a Presidente Figueiredo com recurso próprio. Hoje, eles, para asfaltar o município, eles receberam verba de 11 milhões para o Galo da Serra e até hoje não terminou. E olha, outra coisa, apenas 2 quilômetros numa avenida, a Avenida Onça Pitada, hoje Amazonino, apenas não tem 2 quilômetros. E durante 3 anos não conseguiram. Estão ainda lá pelejando, tentando concluir. Só para... Aí essa é a grande questão, não é por falta de recurso. É questão de má gestão do recurso. O recurso público não está chegando nas pessoas, está chegando em alguém, né? De interesse das pessoas que administram aquilo. Eu acho que Presidente Figueiredo, quem hoje administra Presidente Figueiredo, se elegeu com 2 discursos, do novo e da mulher, dizendo que o novo ia revolucionar, mas o novo criou um governo de tirania, a tirania que foi feita na Grécia Antiga, antes de Cristo. Depois eles copiaram o Império Romano, do pão e circo. E depois a República dos Coronéis. O que é a República dos Coronéis? Talvez porque eles são de lá. O que é que o coronel fazia no tempo do Brasil Império, dentro dos engenhos? Ele elegia um político do seu interesse, botava toda a sua família naquela prefeitura e dava a regra do jogo. E é o que está acontecendo com o Presidente Figueiredo. Na época dos coronéis. Eu nunca vi um nepotismo descarado. Nunca em nenhuma administração teve isso, do que está em Presidente Figueiredo. Então, a República dos Coronéis, hoje, está valendo em Presidente Figueiredo. E os coronéis ainda tinham um detalhe. Os coronéis naquela época, eu sei disso, porque eu vim do campo, né, e eu sei como era que acontecia esse negócio. A República dos Coronéis não permitia que ninguém criticasse as suas ações. Quem criticava ia ser perseguido. É o que acontece lá. Se você não bater palma para o governo, você é excluído do sistema. Então, e é o novo. Isso eles dizendo que ia inovar. Aí depois diz que ia cuidar das mulheres. Olha só, eles viram que 52% da população de Presidente Figueiredo é do sexo feminino. O que é que eles fizeram? Vou cuidar de mulher. Aquela história da Marisa, de mulher para mulher. Papo furado. Hoje, uma mulher
que tem tem o seu filho dentro de uma ambulância, né? Hoje o que está acontecendo, presidente Figueiredo, é esse. Hoje, mulheres que têm pressão alta e que têm diabetes não tem remédio no posto de saúde. E isso são remédios de uso contínuo. Você não pode deixar de não ter. Aquilo... Se na sede não tem, imagine nas zonas rurais que a gente visitou, Cacaia, Macacaboia, Maracarana, a gente entrava nas casas das senhorinhas lá, a primeira coisa que o Fernando perguntava: tem remédio pra isso, pra isso? Não, seu Fernando. É de doer o coração, Bob. E nos comerciais, nas produções audiovisuais da prefeitura, tá tudo normal, tá tudo perfeito. É outra Figueiredo. Outro. É o Figueiredo virtual. É o virtual. Não é o Figueiredo real, né? O virtual é muito bonito. E aí, a gente falando de saúde, eu lembro porque a gente cobria, né, tudo que era feito ali em Presidente Figueiredo. O Presidente Figueiredo teve cirurgião plástico. Dr. Fabiano Sevilha, um dos maiores cirurgiões plásticos do Amazonas, Dr. Fabiano Sevilha. Quantos lábios leporino o Dr. Fabiano fez ali? O lábio leporino não é só uma cirurgia, é que a autoestima do cidadão devolve a vida. Da vida. E o André sabe, eu tenho andado muito nas comunidades e na área rural. Os problemas neurológicos em crianças autistas, Bob, sem atendimento, sem orientação das mães pobres. E você sabe que esse tratamento não é barato. E estão lá esquecidos. O presidente Figueiredo é um negócio interessante. Eu vi membros da atual administração fazendo um aniversário, né, em Balbina. Eu pensava que era a rainha da Inglaterra que estava casando ali. Suntuoso, né? Desculpa, suntuoso, majestoso, lindo negócio, fora da nossa realidade. E o que acontece? E aí eu andando com o André no entorno da comunidade que estava acontecendo aquilo, não tinha remédio para as pessoas. Remédio simples, pressão alta e diabetes. Então o mundo, Figueiredo está vivendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida. É preciso entender, se esse governo não for punido pelos homens, Deus não vai perdoar, porque está fazendo mal das pessoas sem necessidade. Eu lembro, sabe uma coisa que eu achava muito interessante, e a gente conversava com as pessoas e as pessoas eram muito gratas em relação a isso? Por exemplo, a turma que saía de Presidente Figueiredo para estudar em Manaus, vinham de ônibus para estudar. Eu vi uma matéria que me cortou o coração um dia desse, eu acho que na Canoas, uma comunidade de Canoas, o estado da estrada ali daquele ramal, um ônibus prestes a virar com os estudantes, as crianças que estavam ali dentro. Eu disse, meu Deus do céu, como é que alguém dorme sabendo que pode mudar a realidade das pessoas e não faz? Não faz. Um dos grandes problemas da área rural justamente é esse ir e vir. Os ramais são abandonados. Aí você falou dessa questão do estudante dessa região. Quando eu me lembro, a semana retrasada eu tive uma gripe forte e liguei para um médico, e o médico lá de Figueiredo, e esse médico era um menino do Canoas, que no nosso tempo foi para o IFAM, do IFAM foi para a universidade, hoje é médico, o nosso governo. Aquilo, eu acho que só quando ele me disse que era ele, eu já comecei a ficar melhor. Porque sem precisar. E quando ele me prescreveu o remédio, eu já estava com 50% da doença curada. Porque já pensou? Aquela criança lá na roça, lá na Amazônia. Que chance ela teria? Não teria se não tivesse um governante que tivesse senso público, cara. Se tivesse entrado ali para fazer negócio, você estava preocupado com isso? O senhor citou agora, até porque entra nos debates que o IFAM não iria para Presidente Figueiredo e que não é um mérito do senhor. Eu acho... Conta a história direitinho disso. Na realidade... Porque o IFAM, a UEA, são obras que tiraram do básico, do governante básico. Ele buscou o ensino superior, que não é a função do município isso. E o senhor lutou isso desde sempre, não é? Sempre. Você tem uma ideia? Quando fala em ensino superior, que eu vejo a Balbina, a vila de Balbina abandonada,
Eu me lembro que no nosso tempo a gente queria criar a Balbina, fazer da Balbina, a Vila de Balbina, uma cidade universitária. Cheguei a levar o reitor da Universidade de Viçosa, para levar a Universidade de Viçosa para lá, para trabalhar com biotecnologia amazônica. Perfeito. Tudo assinado, tudo pronto, na hora. Deu um convênio com três entes, né? Prefeitura, Estado e a Universidade de Viçosa. Aí na hora o Estado deu uma recuada e a Prefeitura não conseguia fazer sozinho. Mas nós vamos voltar a pensar nisso. Balbina tem que ser visto como um ambiente de uma universidade, uma cidade universitária. Pode ser um ambiente turístico para a terceira idade. A terceira idade de Manaus não tem opção de lazer, e se você estruturar a Balbina, que está quase pronto, você leva. Votar a questão do turismo de pesca, né? Um torneio de pesca, porque a festa do Tucunaré é só um dia, o torneio é um ano todo. Tem os esportes aquáticos que a gente pode desenvolver, isso junto com a universidade que pode ser levada para lá. E aí, voltando à questão do André, da UEA, a UEA e o IFAM, a UEA foi uma luta imensa. O governo, na época do Eduardo Braga, nós levamos a reitora para lá. Marilene Corrêa. Ela achou maravilhoso. Na hora. Topou. E foi lá visitar a área. E eu agradeço pela atenção. Foi a atenção, e ela teve toda a atenção com a gente. E disse que no outro ano levaria. E levou. E nós doamos o terreno. Começou a construção, infelizmente não terminou no meu governo, mas foi uma luta mas que está lá. Plantou a semente, né? Está lá e está acontecendo, está informando pessoas, levando ciência para as pessoas, abrindo o horizonte dos jovens. O IFAM do mesmo jeito, o IFAM não ia para Presidente Figueiredo não era cidade polo na época, nosso IFAM ia para Lábrea, esse IFAM de Figueiredo ia para Lábrea. E aí peguei aqui o Alfredo Nascimento, fomos com o governo federal, com o presidente da República na época, que era o presidente Lula, e nós fomos lá com ele, e ele tirou de Lábrea e levou para Figueiredo. Criei o inimigo, foi o prefeito de Lábrea, o Jean, ficou brabo comigo por causa disso, mas no outro ano construíram o IFAM e ficou tudo em paz. Mas está lá o IFAM. Quantos jovens hoje estão empregados no distrito, em outros estados, tem pessoas inclusive nos Estados Unidos formadas no IFAM, trabalhando com tecnologia também. Se a gente não lutasse, o que seria desse jovem? Ninguém vai tirar esse mérito do senhor, né? Então, o próprio CMAJ. Sim, o CMAJ. Eu acho que existem hoje muitos. Hoje já devem ser pais de família, né? Músicos. Que começaram ali no CMAJ e que tiveram essa oportunidade. Sim. Devido ao CMAJ. O que aconteceu? Acabou. Olha, o CMAJ é um negócio impressionante. Eu fico fascinado com o CMAJ, porque hoje todo mundo fala na escola de ensino integral. E é verdade. O aluno tem que... No nosso tempo a gente podia ir para a rua. Na nossa geração. Hoje é impossível. Você não pode deixar teu filho ir para a rua, para uma praça. É impossível. Mas hoje, o que a gente fazia? O menino estava pela manhã na escola, à tarde ia para os projetos sociais. Lá ele escolhia reforço escolar, dança, karatê, jiu-jitsu, computação, música, teatro, artesanato, pintura, tudo isso tinha lá. O menino que estudava à tarde fazia isso mesmo, o caminho inverso. E tinha um detalhe, Bob, eu vivo numa região de pessoas que não são ricas. Tinha alimentação, não tinha merenda, tinha alimentação. Quando o projeto fechava no final do ano, as mães que não tinham muito recurso, ia na secretaria para que o projeto voltasse logo, porque muitas vezes daquelas pessoas, a única alimentação que tinha no dia era a merenda na escola e no projeto social. Que não era uma merenda na realidade, era uma refeição. Então eu vejo aquilo tudo jogado, não tem mais... De improviso. Não tem mais um instrumento, André. Acabou tudo aquele monte de instrumento. A gente tinha batucada, uma escola de samba. Não tem nada. E ganhou prêmios, né? Prêmio pela Unicef, não foi? Prêmio pela Unicef, vários prêmios nós ganhamos. Prêmios por cuidar dos adolescentes.
E por conta disso está lá Presidente Figueiredo, um monte de adolescentes na rua, viciados em bebida, viciados em coisas indevidas. O aumento da prostituição infantil foi assim assustador, né? Então eu acho que o Presidente Figueiredo está vivendo um mundo que eu jamais pensei que um dia ia ver em Presidente Figueiredo. Eu falei do abandono lá do Urubuí. Eu fiquei assim impressionado num sábado à noite, né, quando eu lembro que era você não conseguia estacionar. E aí o que me impressionou também foi a placa que tá lá no Índio agora, né? Eu fiquei revoltado com aquilo. Pelo amor de Deus. Eu não fiquei revoltado porque saiu meu nome. Uhum. Eu não tenho essas vaidades, não tenho mesmo, não tenho esse negócio. Mas eu fiquei revoltado porque tirou o nome de uma pessoa que é importante do município, que é o Dr. Fernando Matos. Um médico de renome no estado. A água mineral que serve o município é do investimento dele, é da propriedade dele. E tiraram o nome da história. A história. Quer dizer, uma pessoa que foi útil para o município, e é útil, tem investimento no município, para botar o nome de uma pessoa que está agindo só para sugar a riqueza das pessoas. Tirar a esperança das pessoas, tirar a escola dos meninos, tirar a saúde das famílias, tirar o emprego, porque ela tira os cargos comissionados, geralmente eles são preenchidos com parentes ou com aliados. E ainda tem nepotismo cruzado, né? Então eu acho que é um injusto, sabe? Eu acho que esse governo hoje, Deus não vai aprovar nunca, porque está fazendo mal das pessoas. Tem uma usina de asfalto ali, próximo do Urubuí ali. Você vê o que é a diferença de governo, né? Nós construímos um parque do Urubuí, né? Fizemos um monumento à biodiversidade, na nação dos Vaimiri e Troari. E na outra margem, o governo de hoje construiu uma fábrica de asfalto. A fábrica de asfalto mexe... Colado ali no Urubuí. Bem do lado do Urubuí. E a fábrica de asfalto mexe com combustível fóssil. Combustível fóssil que é o maior poluidor da atmosfera do planeta. Não sou eu que estou dizendo, o mundo todo quer se livrar dele. Como é que se consegue uma autorização para fazer um negócio desse? Pois é, eu até hoje não consigo entender. Quem libera um negócio desse? Até mesmo o secretário de Meio Ambiente do município jamais poderia permitir isso. Não, mais do Urubuí. Porque além de poluir a floresta, poluir as águas, cria problemas respiratórios para a população. Não tem filtro? Não tem filtro, ele sai cru aquela poluição. Então eu acho que é uma condição que a gente não consegue entender o que está acontecendo no Presidente Figueiredo. Parece até óbvia a resposta dessa pergunta que eu vou fazer para você agora, mas eu queria saber realmente assim, além de tudo isso que nós estamos conversando agora, o estado lastimável que se encontra hoje o Presidente Figueiredo, o que mais te motivou a se candidatar novamente ao cargo de prefeito de Presidente Figueiredo? O que mais me motivou foi o povo me pedindo, porque na realidade eu nem pensava mais em votar, eu acho que já tinha cumprido, eu achava que já tinha cumprido a minha participação com o município, mas primeiro não surgiu nova liderança, né? Não tem outra liderança, até agora não surgiu. E sua população te pede, o clamor da população foi muito grande. E eu digo, eu não posso também ser covarde, porque tem amigos, tem a família, tem pessoas que a gente gosta que estão sofrendo, estão empobrecidas, estão passando necessidade. Um governo perverso, um governo que persegue pessoas, que não gera emprego. Não estimula. Não estimula. Está aí a Jaioro, a maior agroindústria, a maior agroindústria do estado do Amazonas, de cana-de-açúcar e Guaraná. A Jaioro está na iminência de fechar daqui a 4 anos. A gente não vê um movimento do governo municipal para discutir Jaioro com o governo federal, com os deputados, com o Senado. Não vê esse movimento. Eu já estou fazendo esse movimento como eleitor, porque eu tenho amigos ali dentro. Se perder aquele emprego, ele não tem opção de vida. São famílias, crianças vão passar necessidade, né? Enquanto isso, a gente vê a ostentação do governo. Pra você ter uma ideia, um ano retrasado,
a família dos administradores, não foi só um, foram vários, mais de 12, foram comemorar um aniversário de um filho lá na praia de Armação, em Santa Catarina. Enquanto isso, as crianças em Presidente Figueiredo passam necessidade. Enquanto isso, mães têm filhos dentro de ambulância. Então, não é um governo para pessoas, é um governo para meia dúzia, para se dar bem, não é para servir. E é essa coisa que me revolta. Eu, como seu extensionista rural, e o extensionista rural tem ódio de justiça. É impressionante, se você pegar um extensionista rural meu, daquele raiz, ele tem ódio de injustiça. A injustiça motiva ele a trabalhar. Talvez a injustiça que me fez votar a se candidatar a prefeito de Presidente Figueiredo. E a última pesquisa que foi divulgada, você aparece na frente na última pesquisa. Sei. Né, André? Aliás, Sim, todas, sim. né? Não existe nenhuma pesquisa feita por quem quer que seja que a gente não está na Não, frente. mas teve uma, a primeira, logo em janeiro, feita por telefone, que deu uma vantagenzinha, mas que para mim a informação mais fundamental é a mesma que se repete durante as 3 pesquisas que realizaram, que é o alto índice de rejeição. Da atual administração. Então a segunda na frente, a terceira na frente, então isso mantém a credibilidade desses institutos de pesquisa. E o interessante que o André está falando aí, é que nós fomos prefeitos por 3 vezes. 3 vezes. Toda a rejeição, uma foi 5% e a outra 6%. Quer dizer, praticamente as pessoas gostam da gente. Praticamente nossa rejeição é quase zero. Né? Se você pensar que você foi 3 vezes, eu não sei, eu queria saber quem são esses 5% para eu conversar com eles, para ver se eu zero esse negócio. Eu acho que é os parentes. Agora, Fernando, você lançou a sua pré-candidatura, ainda vem uma convenção aí pela frente também, né? E se você conseguir voltar à prefeitura de Presidente Figueiredo, você vai ter um trabalho enorme pela frente. Certeza. O que você pensa assim? Assumiu qual a primeira atitude que você vai ter ali? Reconstruir tudo, né? E em todo segmento. Reconstruir a cidade. A cidade está abandonada. Melhorar a saúde. A saúde de Figueiredo é um caos. E o objetivo parece que é privatizar. Já pensou? Privatizar uma saúde numa região pobre. É um devaneio isso aí. Existe hoje na saúde lá 2 cooperativas médicas que deixam muito a desejar. E eu acho que a gente precisa rever isso. Ulisses Guimarães diz que a saúde desassistida e a população passando necessidade é ingovernável. Então a gente tem que atacar logo isso, senão você não governa. Porque se a população tiver problemas sérios e a saúde desassistida, ninguém governa ninguém. Eu acho que tem uma questão rural que é preciso ser vista. O turismo tem que votar urgente. A gente tem que projetar Presidente Figueiredo de novo para o mundo, porque o turismo emprega pessoas. Qual é o grande desafio? É gerar trabalho para as pessoas, gerar emprego para as pessoas, fazer com que a economia gire. Nós estamos hoje à margem. Figueiredo é um negócio impressionante. Figueiredo, até isso, ela é fantástica. Ela está na margem de uma estrada, de uma BR internacional. E isso aí, na hora que interligar 319 com o 74, isso vira uma integração entre povos, porque nós vamos bater em outros países. E, né, você vai sair do Rio Grande do Sul, vai chegar no Caribe, passando em Figueiredo. Você vê como isso é importante. Quando a fronteira da Venezuela não tinha problema, e nós aqui de Manaus íamos às férias lá na Venezuela, lá em Margarita, e muitos amazonenses iam, a programação era o seguinte: você ia para Margarita, passava um dia em Figueiredo, todo mundo. No dia que fechou, os hotéis sentiram isso. Vê como é interessante essa integração. E isso desmotivou o investimento do turismo em Presidente Figueiredo. Então, voltar essa atividade é importante, né? A gente precisa rever os conceitos políticos, a relação governo e Câmara, é preciso rever. É preciso rever isso. Todos têm que trabalhar para servir o cidadão.
Não importa o lado que o cara seja, não importa. Ele tem que trabalhar para as pessoas. As pessoas não se elegem dizendo que vai trabalhar para as pessoas e depois está lá e quer pensar só em si. Então, essa relação que não pode ser mais como está, vai ter que mudar essa relação. Mas isso é fácil. Ninguém vai para lá para perseguir ninguém. A gente quer sentar para conversar. Meu amigo, vamos trabalhar para melhorar a vida das pessoas? Vamos. Se o cara não dizer, olha, ei, povo, esse camarada aqui não quer trabalhar para você. É fácil isso. Agora, não é fácil porque você vai reconstruir um município. É você pegar querer refazer uma obra antiga. Dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Até porque tem vícios. E modificar vícios não é fácil. Mas a gente tem coragem, tem argumento e tem jogo de cintura para entender que administrar um município não é só fazer obra. Primeiro você administra pessoas. Não adianta você achar que vai fazer tudo em Figueiredo se não souber administrar pessoas. Primeiro você administra as pessoas e depois vai para o campo do serviço. Tá? Bob, o governo do estado tem aproximadamente 34 secretarias, autarquias, não é? Uhum. Sabe quantas secretarias tem em Presidente Figueiredo? Não. 57. Que isso. 57. Nosso tempo era 14. 14. E dava conta, né? 57. Tem secretário que a gente não sabe nem onde mora. Pelo amor de Deus. O senhor vai enxugar a máquina? É a primeira coisa que tem que fazer, né? É rever todos esses casos. Eu acho que, inclusive, tem limite legal para você ter na folha de pagamento. Você não pode passar daquele limite da responsabilidade fiscal. Então, a primeira coisa é que a gente tem que rever isso. É impossível investir se não economizar. A gente sabe disso. Então... Tem uma coisa no interior também que se cria muita... O pessoal espalha muita conversa também. Prefeito que sai, o outro que entra, manda todo mundo embora, todo mundo que era do grupo político, por vingança. Não carrega isso, não né, existe Fernando? isso. Competência, você né? tem que tirar quem não é competente. Você tem que tirar quem faz parte de um esquema político que não tem nada a ver com o presidente Figueiredo, os conchaves. Esse aí não tem jeito. Agora, como é que eu vou tirar uma pessoa que tem um posicionamento político diferente do meu, mas ele é competente, é útil? Impossível. Isso não... E eu já vi isso várias vezes. Profissionais que eram de outro grupo, por exemplo, cadista, engenheiros... Fazendo propaganda de outros, mas produzia. Exatamente. Isso é que é importante para mim. Até porque os seres humanos são diversos. E a diversidade que é o bonito você andar. Se eu andar num canto todo mundo só fala o que eu falo, para mim não tem arte nenhuma. O bom é o embate, é a diferença. Mas com respeito, né? Agora, lógico, o respeito é fundamental em qualquer relação humana. Uma vez perguntaram para uma pessoa o que era mais importante na vida dele, o amor ou respeito? Eu disse, lógico que é o respeito, porque através do amor já fizeram tanta atrocidade, né? Agora, quando você tem respeito, você convive com qualquer pessoa, qualquer inimigo teu, quem quer que seja. Então, é preciso ter respeito, sim, mas eu jamais vou dar conta de uma pessoa que é competente simplesmente porque votou em outros. Isso não existe. A atual administração é envolvida em alguns escândalos e a gente puxa na internet aqui e aparecem vários. E eu tenho certeza que o combate à corrupção, ele é muito levado em consideração na hora de você estar ali dentro de apresentando propostas. De que maneira que tu pensas, Fernando, de repente, em que medidas se pode tomar para prevenir e combater a corrupção dentro de uma gestão pública? Eu acho que a corrupção é um mal para qualquer povo. Nenhuma nação do mundo vai desenvolver com corrupção. Você vai zerar ela? Impossível, né? Impossível. A gente zerar a corrupção, até porque o ser humano é complexo. Mas você pode dificultar, facilitar. O problema hoje é que é facilitado. Facilita, não vai acontecer nada, pode fazer que eu garanto. Isso não vai existir. A gente tem que dar oportunidade a todos, mas dentro de uma regra, dentro de um limite. Então, o que está acontecendo em Presidente Figueiredo não é sem limite. Nós sabemos tudo o que está acontecendo, nós sabemos quem vai... O Figueiredo hoje lança uma licitação de uma obra X, todo mundo já sabe quem vai ganhar.
Impressionante, todo mundo já sabe. Então, eu acho que é preciso acabar com isso, esses vícios malucos que empobrecem pessoas. Principalmente na área de licitações e contratos públicos. Sim, é uma loucura isso. Isso é muito complicado. É preciso modificar esse pensamento, né? Bom, Fernando, sempre um prazer bater um papo com você e tem uma frase que você diz e que eu gosto muito. O Fernando diz assim: se Presidente Figueiredo não der certo, município nenhum do Amazonas vai dar certo. É verdade. Eu acho que o Presidente Figueiredo foi uma graça de Deus para a Amazônia e nós não estamos sabendo aproveitar. Vamos começar aqui para falar sobre o Presidente Figueiredo. Mineração. O Presidente Figueiredo não tem só um minério, ele tem vários minérios e todos eles estratégicos. E estratégico, inclusive na economia mais forte do mundo, que é aqui que vocês estão aqui, da informática. O Elon Musk, né? Elon Musk sabe que grande parte disso aqui, que ele hoje é o cara mais rico um dos caras mais ricos desse planeta, e ele de certeza sabe disso, que isso que você está na mão aí, esse computador que você tem na mão, é um produto mineral. Tudo que você está vendo aí é um produto mineral. E a população jovem às vezes fala mal de mineração, mas tira o computador dele. Mas ninguém diz para ele que aquilo é um computador. Os componentes, tudo, derivado de petróleo, isso aqui, ó, os componentes, as ligas que faz essa comunicação, nióbio, tanto de terra rara, sai de onde? Presidente Figueiredo. Bob, e esse mineral terras raras, existia um outro lugar que tinha, mas agora só o Amazonas que tem. Só tinha. Então o que acontece? Os semicondutores, só para você fazer uma avaliação, o que é Presidente Figueiredo? Se você fechar Taiwan, todos os aviões do mundo caem, porque todos os semicondutores do mundo são produzidos em Taiwan, naquela ilhazinha. Os americanos, em função desse conflito agora com a Rússia e a China, estão fazendo um investimento muito grande no Vale do Silício para fazer que semicondutores e sair da mão do pessoal de Taiwan. Porque essa é a economia do mundo. E essa economia, a produto primário dessa economia está em Presidente Figueiredo. Nióbio, tântalo e terra rara, para a formação de semicondutores. Quem sabe um dia, se os governantes da Amazônia pensassem, poxa, em vez de a gente mandar esses minérios para fora, vamos fazer um semicondutor no distrito industrial. Já pensou? Nossa. Que Presidente Figueiredo vai embalar com isso. Então é essa visão. Aí depois de Presidente Figueiredo da questão mineral, vem a questão turística. Olha o que é Presidente Figueiredo turístico. Turismo da região amazônica, floresta, água de qualidade, próximo de Manaus, tem aeroporto próximo. Se um dia quiser aumentar o aeroporto, pode fazer o aeroporto de Balbina funcionar. Tem a pista para voo de Boeing em Balbina. Nós somos na margem de uma BR internacional. Nós temos interligações de estado e de país. Então o Presidente Figueiredo está nesse caminho. E temos a possibilidade de desenvolver uma agricultura moderna. Nós temos solo suficiente para fazer agricultura. Ninguém faz agricultura. Você pode fazer agricultura sem terra, mas não faz sem água. E é o que mais nós temos é água. Agora a agricultura moderna, que não desmate, uma agricultura voltada para as questões amazônicas e pode ser desenvolvida com conhecimento e com ciência. Então o Presidente Figueiredo tem tudo isso, só não tem governo. Eu acho que é preciso ter visão moderna nesse sentido. O novo não sabe o que é isso. O novo não sabe onde é o rio Alalaú, o novo não sabe o que é nióbio, o novo não sabe o que é tântalo. O novo de Presidente Figueiredo não sabe que a cana é um polímero vegetal, que você pode produzir açúcar, álcool, plástico orgânico. Já pensou um plástico orgânico produzido na Amazônia? E produz hidrogênio líquido através da cana-de-açúcar. Quem sabe se amanhã ou depois a Jair não produz hidrogênio líquido, que é a nova matriz energética moderna do mundo, né? Com nitrogênio. Tem tudo isso em Figueiredo, mas não tem governo, não tem visão, só tem esquema. É um município que tem água em abundância e a população é servida por um caminhão-pipa.
Então é difícil desenvolver uma região sem conhecimento. Como é que você desenvolve, presidente Figueiredo, se a secretária de turismo não sabe a geografia do município? Impossível, Bob. Né? Então a gente sonha com isso. A gente vê presidente Figueiredo como um município extremamente viável. Nenhum município do Amazonas tem a riqueza que o presidente Figueiredo tem. Nenhum. Eu digo isso porque eu conheço de ponta a ponta esse estado. Mas falta vontade política. Hoje não tem política em presidente Figueiredo, tem negociadores. Quando você tem negociador na política, o povo sofre, o povo empobrece, o povo passa necessidade. E a radiografia de presidente Figueiredo é essa. Regressão total. Total. Bom, quero agradecer primeiro aqui ao nosso querido Andrezinho. Obrigado, viu, André? Obrigado. Sempre muito esse bom convite. estar aqui com você, participando, conversando. Agradecer você também, viu, Fernando? Desejar uma boa sorte para você aí nessa caminhada. Que Deus possa abençoar você. Leve um abraço para sua família também. Doutora Karina, que sempre foi um braço forte, uma grande parceira também ali no desenvolvimento da área social de presidente Figueiredo. Tenho certeza que o povo ali também sente muita falta da doutora Karina. Certeza. Deixa eu dizer, eu esqueci um detalhe, né? Nessa questão mineral, que hoje o André teve comigo num parque industrial de exportação de água. Então a água de Presidente Figueiredo, que é a água mais limpa do planeta Terra, mais pura do planeta, vai para os Estados Unidos e para o Oriente Médio a partir do ano que vem. Já pensou que negócio fantástico? Então Mas isso não tem nada a ver com a atual administração. Não. Isso Aquilo foi uma sementinha já. Eu acho que nunca foi nem lá. Então eu acho que você vê como o presidente Figueiredo é abençoado por Deus, mas precisa ter alguns ajustes, né? E a população tem que ficar atenta para isso, não cair no populismo, né? Porque o populismo só empobrece pessoas. É preciso ter governantes que tenham visão de mundo e que saibam distribuir riqueza. Distribuir mesmo, fazer conta de dividir, só trazer para si, não. Saber dividir riqueza e espalhar pela população. Agradeço a você e sua equipe. Eu acho que isso aqui me fico muito feliz de poder falar para as pessoas o que é o meu município, o que é a Amazônia, o que nós necessitamos para desenvolver e dar oportunidade às pessoas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Fernandão, e até o próximo Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. Semana que vem tem mais Bobcast, o podcast do Bob Lester.